Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do nosso lar. Porém, eu vou usar um outro livro que eu até mandei para você, Tereza, o nome dele, bastante interessante, porque a gente vai falar um tempo. Já encomendei já um para mim. Oi? Já Ah, já? encomendei um para mim. Ah, tá. Depois eu mostro Vocês para vocês qual é o livro. vocês falam É bem interessante o livro. Mas eu mostro depois, quando eu vou iniciar com ele, vou tirar. É um artigo que eu não vou poder compartilhar porque não tem esse artigo no Google, na internet, né? Olha só, no Google, na internet, né? Porque o que a gente vai tratar hoje é o item 4, o médico espiritual, tá? No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Então, é quando ele foi recolhido, né? E a Tereza comentou sobre o tema passado, né? Junto com o Clarencio. Deixa eu ver aqui, só para a gente se localizar também, a oração coletiva, e falou sobre Clarencio, e aqui vai ser a visita de um médico espiritual que vai falar com ele quando ele vai saber que ele era suicida, né? Entre aspas, né? Então, esse é o assunto. Aí ele continua assim: claridade reconfortante atravessava ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Também depois da onde ele saiu, tinha que sentir tudo isso, né? Lógico. Na alma, apenas um ponto sombrio. Aí entra a questão que a gente vai ler depois ali no livro, desse ponto sombrio que, no caso, para André Luiz, era a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Então, o que eu trouxe, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui na saudade do lar, né? E o apego à família que ficara distante. Deixa eu só terminar esse parágrafo, é melhor. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Então, essa questão da saudade distante. O livro chama-se As Surpresas da Cidade Espiritual Nosso Lar. Isabel Scocchi e Marco Antônio Vieira. É esse livro aqui. Aí vai estar ruim de ver, porque está ao contrário, né? Então, é um passeio literário pela principal obra de André Luiz, tá? E Chico Xavier, que psicografa, da editora M. Vamos lá ver o que ele traz aqui, o que ele aborda. Ele aborda sobre a questão da parentela terrena, né? Porque é um ponto sombrio que André Luiz coloca lá no nosso lar, que era a falta da família, ele queria saber como é que estava a família, todo aquele apego. E aí ele inicia assim, no caso, a Isabel e o Marco Antônio nesse livro. Ele dá o título de Parentela Terrena. André ansiava por notícia daqueles que deixara na terra. Quando estava mergulhado nas sombras umbralinas, perguntava-se onde ficar o lar, a esposa e os filhos, que era uma das preocupações dele também quando ele estava lá naquelas zonas inferiores. Mais tarde, já recuperado, calava a ansiedade de rever os seus. Assim que se deparou com um aparelho semelhante a um rádio, a curiosidade aguçou-se. Quando ele vê aquele aparelho, que até mostra, né, no filme, aí ele ficou com a curiosidade aguçada. Opa, será que agora eu posso saber da minha família, como é que está, como é que não está?
né? Queriam ouvir mensagens da Terra. Lísias, entretanto, informou que não ouviam vozes do planeta. Ali, as transmissões baseavam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera terrestre. Então, naquele tipo de aparelho, não ouvia as vozes da Terra, mas sim as que vinham de esferas mais sutis, né? Mais sutis que a esfera terrestre, né? Tinham elementos para efetuar tais transmissões, mas os interesses espirituais pairavam muito acima das cogitações terrestres. Então, ele estava dizendo a André Luiz que tinha realmente aparelho para que pudesse entrar em contato com a Terra. Porém, os interesses espirituais pairavam, eram muito maiores do que as cogitações terrestres. A observação era justa, mas nosso amigo, habituado ao apego doméstico, argumentou que seria interessante obter notícia dos amados da Terra. Isso traria maior tranquilidade à alma. Aí a gente para aqui para refletir dentro do que a gente já estudou, que a gente vai estudando, dentro de literaturas. Será que realmente acontece assim? Será que a pessoa que está lá do outro lado, ela vai ficar tranquila se ela sabe que os que ficaram na Terra estão brigando por herança, estão se desentendendo, a viúva casou de novo, né? Os filhos chamam o novo companheiro de pai, né? Será que realmente nós estaríamos preparados para estar do outro lado da vida e ter um aparelho e a gente saber tudo o que está acontecendo na casa? O que vocês acham, antes de eu continuar? Será que dá para fazer isso, Alberto? Eu que preocupações com coisas aqui, nossa, é meio complicado, né? Porque, em função até do apego de André Luiz, é preferível você ter um desligamento e buscar o caminho de evolução, de crescimento, mas né, depende do estado de espírito de cada ser, né? E mesmo a gente consciente disso, talvez na parte espiritual preocupada com as mesmas coisas, né? O ideal é não ser, né? Se desligar, mas só vivenciando, a gente tem o ideal, que é não se preocupar, mas a vivência desse ideal vai depender muito da condição. Sério? Acho que é melhor tomar consciência agora de que é para se desligar dessas coisas, para a gente poder seguir o nosso caminho, né? Eu acho que isso deve atrapalhar muito o espírito na realidade, né? Certo, Alberto. Célia, o que você acha? Olha, eu acho que isso vai depender da evolução do espírito. A maioria de nós desencarna de forma inconsciente, em um período de perturbação um pouco mais longa. A gente não é Bezerra de Menezes, que dá tchau para o corpo, agradece ao corpo, pelo contrário. Então, eu acho que de imediato isso não vai acontecer. Pode ser que em um prazo mais adiante, dependendo da rebeldia do espírito, se ele não aceita a ajuda que vai lhe ser oferecida, né, ele resolve voltar para dentro de casa, resolve ficar perambulando pela rua, isso é possível, sim, essa preocupação. Por exemplo, o Rosângela, comigo seria talvez diferente, porque talvez não tenha nem preocupações com coisas materiais, seria mais questões pessoais mesmo, afetivas. Pois é. Porque a gente até brincou outro dia, eu e Vera, que fazemos aniversário em julho, aí falamos, somos cancerianos, aí canceriano é família, é afetivo, é emotivo. Então, de repente, lá eu estaria mais preocupada com aquilo que eu estou sentindo, com as minhas emoções, a gente não estaria nem preso às coisas
especificamente ligado à família, aos bens, mas mais com as questões mesmo emotivas, emocionais. Creio eu. Mas tem aqueles mão de vaca que deve se preocupar com o dinheiro que deixou. O que vão fazer com o dinheiro dele? Né? Isso. Tem aqueles ainda muito apegados ao dinheiro, às coisas. Mas eu acho que, como nós somos muito inferiores, nós passamos por um período de perturbação um pouco mais longo do que esse que é descrito aí. Aliás, esse início do livro aqui do André Luiz é totalmente uma fantasia, tá? Porque se você for ler a biografia de Carlos Chagas, ele foi um homem libado. Ele só teve 2 filhos homens que foram médicos. A viúva nunca se casou. Um dos filhos morreu antes dele, até em um desastre de avião. E ele era daqueles que tirava do bolso para dar para o pobre. Ele foi até indicado ao Prêmio Nobel. Então, isso aqui é uma fantasia, né? Porque... Para a gente poder estudar. Exatamente. Tem muitas coisas no livro que foram pontuais para disfarçar toda uma posição dele, mas o interesse dessa obra, até agora que eu estou entendendo, é o interesse pós esse preâmbulo aí de umbral, disso, e sim a missão de trazer uma nova orientação, trazer uma orientação mais refinada, porque não foi só também o André Luiz que ditou, teve outros espíritos também. Ele tomou a imagem para a gente aqui, mas eu tive fazendo uma leitura de uma... Foi até aquele Geraldo, que da última vez da última vez ele que eu comentei dele da última vez, e ele estava falando, não foi Geraldo, não, foi aquele professor, aquele médico, até bonitinho ele, Décio. Décio Andoli Júnior? Décio, ele é bonitinho, fofinho. Então, ele estava falando que um amigo dele, linguista, tá, deu uma lida, estudou a linguística do livro Nosso Lar, e pela linguística ele podia identificar 6 autores diferentes. Pela linguística. Beleza, você comentou que era um grupo de sábios, não foi? 12 Exatamente. pessoas. 12 pessoas que tá. Isso vem depois mais para frente eles colocam, né? Que eram 12 pessoas. A figura principal tinha que ter um autor, né? Não podia ser assim esse monte de gente como autor, porque é uma coisa para vender, é uma coisa para ser editada, aquele negócio todo. Então ele ficou com a figura central. Aí deu uma descaracterizada no personagem, porque foi um personagem, né? O autor ficou como sendo um personagem, porque aí você já viu, já fez livro, já fez o vídeo, mas o importante é que eles iam trazer mensagens inéditas. Então, a coisa tinha que ser com muita credibilidade, e não Tereza, a pessoa da última encarnação. Fala, Mari. Tereza, outra coisa, o que André Luiz angariou de conhecimento não foi na encarnação posterior a esse de Não, ele é Carlos o espírito Chagas. que vem. Ele é o espírito que vem. Não, Carlos Chagas, quando reencarnou, ele já tinha passado por esse período todo de aprendizado que André Luiz vem trazendo para a gente. Ele precisou reencarnar, né? Porque em 6 anos, como você disse que ele não ficou 8 no ano, ficaram só 2? Ficou 2. 2. Não dá tempo de aprender isso tudo. Porque Não, se você for ler os mensageiros... Ele já foi médico em outras encarnações. Pois ele foi ele pode médico até... no primeiro período do Império. No primeiro, ele foi pode... médico da corte. Entendeu? Ele é o pode espírito até que veio. Ele pode até ter passado pelo umbral, mas em outra encarnação, não na de Carlos Chagas. Certo. Tá? Eu também concordo, porque o Carlos Chagas era um vulto de muita qualidade. Se você lê os Mensageiros, você já leu os Mensageiros? Ainda não. Mensageiro não. A média
a média de permanência de um espírito para vir como médium de aprendizado é de 20 anos. Sim, eu não discuto isso, não, porque você veja só, o Carlos Chagas foi um pesquisador de primeiríssima qualidade. Ele foi premiado no mundo todo. Ele foi o único cientista que descobriu uma doença, catalogou todo o ciclo. Ele sozinho foi o ciclo da malária. Ele sozinho. Não, Chagas. Da doença de Chagas. Ele morreu, inclusive, da doença de Chagas. O barbeiro, da doença de Chagas. Ele descobriu o vetor, ele descobriu a transmissão, ele descobriu tudo, a sequência toda. Somente ele, até hoje, conseguiu fazer essa façanha. Então, isso não pode ser um homem qualquer, não pode ser um espírito qualquer. Ele não pode ser, descreditado. Ele é uma pessoa que foi escolhida para vir trazer essa obra. Agora, fala, cara. Tereza e Célia. Então, acho que a gente tem que separar essa questão existencial de Carlos Chagas e nos prender ao texto do livro, porque o objetivo maior é a mensagem que o livro traz. Exatamente. Que se não cumprirmos devidamente com o nosso desenvolvimento, com o nosso despertar, poderemos passar muito mais tempo no umbral. Exatamente. O umbral é um local de limpeza das impurezas que adquirimos. Isso, né? as impurezas morais. Então, independente da Bíblia, é a questão do livro. O contexto da obra. Pois é, a mensagem do livro, né? Exatamente. É exatamente isso que nós estamos estudando. Evidentemente que vamos passar por todas as outras obras, vamos conhecer como a Tereza estava colocando, e a Célia também colocando, né? Tem várias coisas que, evidentemente, a obra de André Luiz, ela foi, a obra de Nosso Lar, ela teve, salvo engano, uma direção também de Emmanuel. Quer dizer, o André Luiz não era tudo que podia vir. Vinha exatamente aquilo que poderia passar pelo crivo deles. Por quê? Não haveria ainda condições de entendimento sobre isso. Né? Então, era o quê? Na época, tanto é que, por exemplo, a gente sabe a história de Memórias de um Suicida, que foi psicografado antes de Nosso Lar, quase uns 20 anos, 30 anos, mas só pôde ser publicado depois que Nosso Lar chegou. Então, com toda certeza, na própria espiritualidade, havia alguma situação na qual esse fato tinha que ocorrer dessa forma. Conforme eu estou perguntando esse negócio da parentela terrena, porque nós vamos entender o que esse casal, a pesquisa que eles fizeram, que são surpresas lá em Nosso Lar. Como você trouxe a questão da alimentação, né? Que teve contrabando de comida. O governador cortou. Agora a gente vai entender a questão, essa comunicação, por que não poderia acontecer essa comunicação dos que estão lá, desencarnado com o encarnado, eles tinham um aparelho, aquela coisa toda, a gente vai entender isso daí. Quando ele vê o aparelho, ele pensa que é para falar com quem está na Terra. E Lísias diz para ele que não, aquele aparelho é para falar em outras esferas, mas que existia um aparelho para essa comunicação da Terra. E a gente vai entender o motivo pelo qual isso não procedeu mais. Você veja só, você está lá, casadinha, bonitinha, se separou. Você gosta de ver o seu ex-marido lindo e sorrateiro de braço dado com a nova mulher? São por isso que eu fiz as perguntas. Para se sentir mal. Por isso que eu fiz as perguntas, né? A gente, quando desencarna, não é a mesma coisa? E sim. Só mudamos a faixa fluídica, né? A faixa vibracional. Então, caraca,
é de se entender que qualquer sentimento que você ainda carrega vai atrapalhar na hora que você vê o que está acontecendo aqui na Terra. Considerando que, para aqui, você já partiu, né? Então, a pessoa não tem consciência culpada nem nada, porque tem que estar seguindo a vida, mas ele lá está no mesmo nível. Pois então, é. Realmente, nós ainda não temos esse amadurecimento para ter esse intercâmbio de lá para cá com facilidade. Não temos mesmo. Então, aí ele continua aqui assim, né? Liz, entretanto, informou que não ouviam vozes do planeta. Ali as transmissões baseavam-se em forças vibratórias mais sutis que a das esferas terrestres. Tinham elementos para efetuar tais transmissões, mas os interesses espirituais pairavam muito acima das cogitações terrestres. A observação era justa, mas nosso amigo, habituado ao apego doméstico, argumentou que seria interessante obter notícias dos amados da terra. Isso traria maior tranquilidade. Lísias, que esperava esse tipo de justificativa, informou que nos círculos terrestres somos levados muitas vezes a viciar situações. Somos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos na consanguinidade e esquecemos os demais. Somos solidários somente na teoria, porém, na hora do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. O que quer dizer, será que realmente iria funcionar isso daí, né? Nós vamos ver agora. Aí esse livro que está lendo, isso que você está lendo desse aí, né? É surpresa, as surpresas o quê? Da cidade espiritual Nosso Lar. E a autora Isabel Scott e Marco Antônio Vieira. Tá? Esse aqui. Aí ele diz assim, agora que nós vamos prestar atenção na informação que traz. No início da colônia, todas as moradias se ligavam com o núcleo de evolução terrestre. Olha só. No início da criação da colônia, todas as moradias se ligavam com o núcleo da evolução terrestre. Então, houve, sim, essa comunicação, né, essa ligação da quem estava na colônia com quem estava na Terra. Ninguém suportava a ausência da parentela comum. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. De vez em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres abalavam as famílias. Notícias de desastres coletivos transformavam-se ali em verdadeiras calamidades públicas. Vocês lembram que acho que tem alguma coisa no Nosso Lar, no filme, quando acho que estoura a Segunda Guerra Mundial, que fica um alvoroço, né? Pessoas lá em Nosso Lar. E me parece até que tem, não sei se tem no filme ou no livro, que o governador ele pede a todos que entrassem em prece. Agora imaginemos se continuasse ainda a ter esse intercâmbio. Olha só, quem está desencarnado, o desespero de ver que os seus entes amados, né, não se preocupando tanto com os outros, poderia estar indo para a câmara de gás, poderia estar sendo dizimado, né? E ele continua assim, segundo os arquivos, quem está falando é Lísias. Segundo os arquivos, nessa época, a cidade parecia mais um departamento do umbral do que propriamente uma zona de refazimento e instrução. Amparado pelo Ministério da União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve reações, mas prevaleceu o ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem os seus mortos.
Olha só como é interessante, né? Assim como o governador tomou aquela atitude em relação à alimentação, né? Aqui nessa obra, os autores, né, que colocaram isso, e que Lísias coloca também, o governador manda proibir, não quer mais esse intercâmbio, né? E ele diz: o enfermeiro explicou que não devemos procurar notícias nos planos inferiores, senão para levar auxílio justo. A criatura só pode ajudar com eficiência se tiver o sentimento e a razão equilibrados. Para isso, é indispensável a preparação conveniente antes de fazer novos contatos com os parentes terrenos. Lembram o que aconteceu com André Luiz? Ele queria, porque queria ver a família, e veio, na hora que ele vê o quadro dele que não está mais na parede, e que a viúva está casada de novo, ele vai parar onde? De novo no umbral, né? Tá. O intercâmbio... Rosângela. Oi. Esses dois autores são autores vivos ou são espíritos? Vivos. Não são vivos. Eles receberam essas informações de quem? Olha, tem muita informação aqui que a gente vai encontrar no próprio livro. No próprio livro. No próprio As livro, outras... Nosso Lar. Tá? Muitas informações que eles colocam... Mas eles tiveram algum auxílio também de espíritos? Ou isso foi uma coletânea que eles tiraram? É uma coletânea. Tá? As surpresas... Tá vendo? Aqui é uma coletânea. Eles falam do umbral, da alimentação, poder da oração, a medicina. Quer dizer, pelo que eu vejo ali, eles, dentro da própria obra Nosso Lar, alguns tópicos que às vezes passam sem a gente até prestar atenção. Você entende? Por exemplo, quando fala da questão da alimentação, não é psicografado isso aqui, não. Tá? Tanto é que muitas vezes a gente vai ler e vai se repetir até o que está aqui na obra. Quer dizer, o que está na obra se repete até o que está nesse livro. Porque o título é As Surpresas da Cidade Espiritual. Tá? Deixa eu até ver aqui, no comecinho. Ele tem toda uma explicação dos autores. Tá? Se quiserem que eu dê uma lida para vocês, é até interessante, ela é pequenininha. Eles dizem assim: em 1943, a apresentação desse livro, tá? Francisco Cândido Xavier psicografou uma mensagem onde Emmanuel, seu guia espiritual, informava que um amigo viria trazer uma série de impressões da vida de além-túmulo. E esse amigo que Emmanuel anunciava era André Luiz. E o trabalho que seria feito estava sendo analisado nas instâncias espirituais superiores. Nesse mesmo ano, o guia espiritual de Chico Xavier apresentou-lhe Nosso Lar, informando que o autor pretendia oferecer detalhes de sua permanência numa colônia de transição. O médium mineiro estranhou o conteúdo do novo livro, que mais parecia ficção do que realidade. Seu benfeitor, então, levou-o desdobrado através do sono até a cidade de Nosso Lar. Só então o médium passou a desenvolver seu trabalho com segurança. Nosso Lar foi o 19º livro de Chico Xavier e, por seu conteúdo inovador, tornou-se um marco na história. Aí tem até uma nota de rodapé que diz assim: esta obra, né, que eu estou lendo, não dispensa a leitura do livro Nosso Lar, publicado pela FEB. Apenas serve de material de pesquisa e auxílio para o seu entendimento. O mundo espiritual deixara de ser uma ideia imprecisa, adquirindo a partir de então contornos mais concretos. Chegara a hora em que os encarnados, presos ao escafandro da carne, poderiam vislumbrar a existência e as peculiaridades de outras esferas espirituais. É pela importância da obra que nos debruçamos sobre esse trabalho de André Luiz, trazendo à tona fatos e questões
que atendem plenamente às nossas necessidades conscienciais, por meio do esclarecimento, da reflexão e da compreensão do plano espiritual. Por ser um livro bastante denso, organizamos e comentamos alguns aspectos da vida na espiritualidade, bem como índices que orientam aqueles que desejam pesquisar ou compilar determinados assuntos, facilitando o pleno acesso à obra, tá? A essa obra. E aí eles começam a falar de André Luiz, começam a falar do umbral, começam a falar da alimentação. Quer ver? Mais algumas coisas aqui que só para a gente ter uma ideia, que eu acho que eu deveria ter começado por essa apresentação. Eu peço desculpa a vocês, tá? O poder da oração, as câmaras de retificação. Vai falar pelo que eu estou entendendo, Vô, eles publicaram a metodologia que a gente está usando aqui para o nosso estudo. O que nos desperta a atenção, a gente vai e cava, né? E vai procurar e vai esmiuçar, né? Como no caso a relação, a curiosidade em relação à muralha. Eu fui pesquisar, consegui um artigozinho que explicava aquele lance todo da comida, né? Aquela curiosidade. Eu penso até que esse trabalho, eu não sei que você que trouxe o livro, pelo que eu estou entendendo, é essa forma. Vai ser bastante esclarecedor. Vai ser bom. Esclarecedor. Eles vão falar da segunda núpcias, eles vão falar da guerra, da reencarnação de Dona Laura, os mentores de André. Quer dizer, eles tiram alguns detalhes exatamente do livro, aquilo que eu falei, porque muitas vezes, numa leitura, a gente faz a leitura, né? Como nós estamos estudando, é interessante que a gente vá exatamente buscar algumas informações que tenham, né? Como você foi buscar essa questão da muralha, como tem, por exemplo, eles vão falar da alimentação e está aqui na obra, a questão do contrabando de alimentos e a proibição do governador em relação a ter esse tipo de alimentos e as dificuldades que ele encontrou para não ter o alimento, para um alimento mais... como é que eu uso a palavra? Um alimento mais denso, mais consistente. Né? Sim, uma coisa mais frugal. Frugal, isso, tá? Bem, aí eu parei aqui, tá? Bem, acostumada a ver as coisas sob a ótica terrena, não imaginamos quanto a nossa falta de conhecimento a respeito da vida de além-túmulo atinge nossos irmãos desencarnados. André Luiz nos relata que assim que chegou às câmaras de retificação, encontrou um irmão mergulhado numa crise de grandes proporções. Era o irmão Ribeiro, que piorara um tanto, por receber uma carga de pensamentos sombrios emitido pelos parentes encarnados. Ainda muito fraco e sem forças para se despender dos laços do mundo, o pobre não pôde resistir, experimentando perturbação agravada. Quer dizer, ele estava lá e sofrendo muito porque a família o tempo todo desesperada atrás dele, né? Logo cedo deixou o leito desabaladamente. Gritava que lhe solicitavam a presença no lar, que não podia esquecer dos filhos chorosos, que era crueldade retê-lo ali. Foi necessário aplicar-lhe passes de prostração, em benefício dele mesmo, em face ao problema. Tobias informou que pediria providências quanto ao comportamento da família, para que recebesse maior dose de preocupação, deixando o desencarnado em paz. Viu? Quer dizer, é retirado dali, entende, Célia? Então, são algumas surpresas, né? Eles escreveram isso, eles pensaram, né, algumas surpresas, algumas coisas que aconteceram em nosso lar para trazer para a gente. Esse caso, como é interessante, né? Ele estava sofrendo, esse irmão Ribeiro, porque a família não deixava no pensamento,
o tempo todo desesperada, aquela coisa toda, e ele sentia aquelas vibrações. E aí o que o irmão Tobias vai fazer? Vai aumentar a carga de preocupação da família numa outra coisa para esquecer o defunto, né? O desencarnado, tá? Então, são algumas surpresas, algumas coisas que eles trazem e que muitas vezes vai se repetir aqui, tá? Então, voltando ao nosso lar, onde eu parei. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não consegui. E concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Não voltar a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Falar nisso é porque eu não vou ler, né? Mas tem um artigo deles, né, que eles falam sobre essa situação que ele vai viver agora. Cumprimentaram-me, atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia. Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Gente, eu reli isso aqui, eu achei muito interessante, né? Aí ele continua. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante, o cabedal de gratidão que começava a acumular. Não calei a incriminação. Creio haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal, quer dizer, uma obstrução, né, momentânea. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Rosângela? Fala, Isaura. Fala, Vera. A causa de você me chamar de Isaura é que até a Tereza também já está me chamando de Isaura. Fala, Vera. Mas olha só, eu descobri... Não vou falar mais, Verinha, pode deixar. Eu descobri que muitos de nós, ou a maioria, é suicida involuntário, porque esses sentimentos aí que ele descreve, né, são destruidores mesmo. E eu me vi nessa situação aí que ele vai falar mais à frente aí. Sim, muitos chegamos lá dessa forma, né? É por isso que tem o período de perturbação, né, gente? Que é quando a gente vai ter aquela clarezazinha da situação que emocional que a gente está passando. Foi aonde? Acho que foi uma página que eu li hoje no estudo, né? Eu esqueci o nome da página agora, ela veio e foi embora. Que fala muitas vezes assim, eu tô com uma úlcera, essa úlcera está me matando. Será que é a úlcera que está te matando ou é a raiva que está te matando que provoca a úlcera? Né? A irritação, né? A mágoa. Aí eu me lembrei, sério, eu vou ter que falar porque eu li sobre isso. Você está com aquela enxaqueca? Então, sabe por quê? Quando você chega na calçada e vê aquela pessoa que você não gosta, você fica com uma raiva danada. Faz o quê? Faz pãozinho de queijo e leva para ela. Isso quem falou foi o Luiz Elias.
bate na porta dela, leva os pãozinhos de queijo e aproveita e toma um cafezinho com ela. Quer dizer, então, muitas vezes, né, aquela coisa que a gente tem, a psoríase, o problema renal, seja o que for, lógico que tem os problemas físicos, mas na sua maioria são os problemas que realmente psicossomáticos. É aquela raiva que eu tenho, aquela mágoa que eu tenho, aquele ressentimento, aquela coisa toda, que a gente fala assim, mas eu não tenho isso. Lá no fundo, a gente ainda tem. E é isso que, muitas vezes, quando a gente desencarna, é o que ele está falando, acabamos sendo um suicida inconsciente, entre aspas, né? Porque agora que a gente está lendo, não dá nem mais para falar que já é consciente, né? Então, não dá nem para falar isso. Aí ele continua aqui. Tá. Inclinando-se, atencioso, indicava determinados pontos no meu corpo. Quer dizer, além de dizer que ele foi suicida, ainda vai mostrar, né? Esse é o problema, né? Caramba. Por isso que é interessante, olha só, é interessante a gente conversar com o nosso corpo, com as nossas células. Né? Para ele não entregar a gente, né? Não, para ver se a gente, tipo assim, fazer uma oração até, pedir às células que me perdoem esse momento e tal. É como se a gente estivesse se harmonizando com elas, depois de desarmonizá-las, porque isso é muito rápido, né? Eu, às vezes, eu sempre comento isso, vou escovar o dente, eu olho cada dente e falo com ele, ai, graças a Deus, meu dente está aqui. Tantos já perderam os dentes. Revoltados, não é? Porque eu já perdi 2. Aí, não, porque isso aí é gravado, né? Mas eu já fiz 2 implantes. Mas o que acontece? O que acontece? Às vezes, num momento, é muito rápido que sobe a irritação. Às vezes você está dirigindo uma situação de alguém que te corta, te fecha, e aquilo te sobe com uma raiva. Por que a gente ainda tem essas reações? Que nos destrói, porque é como um fogo que corrói por dentro, né? Imagina as nossas células. A gente ainda está bem próximo ainda da nossa origem animal ainda, apesar de a gente já ter conseguido bastante a coisa intelectual, né, um desenvolvimento intelectual que nessas últimas décadas deu um boom, né, os conhecimentos científicos, essa coisa toda, essa proposta de estudo, mas a moralidade não acompanhou. Então, não é que nós somos imorais, não, é porque a gente ainda tem essa diferença grande. Mas eu adorei esse negócio que você falou aí, vou conversar com o meu corpo. É muito bom isso. Muito bom. Parece coisa de pancadinha, mas não, isso aí é bem legal. Gostei mesmo. Quando você começa a conversar e se explicar para cada célula, o teu sentimento muda em relação àquilo que você está falando. Imagina isso, como funciona no nosso organismo. Assim como o ódio, a raiva, né? Cada sentimento está associado a um órgão, né? De acordo com o sentimento que você tem, ele flui para um órgão. O problema no joelho tem uma origem emocional, no coração, no rim, no fígado, no estômago. Né? Existe uma química dos sentimentos que acaba drenando para o corpo físico. Tem um livro chamado... Química, tem hormônios ligados a cada sentimento. E aí, de acordo com os sentimentos que você tem, joga a tua corrente sanguínea determinados hormônios, ou seja, química que vão atuar no organismo, né? Raiva, você geralmente pode envenenar o seu corpo com pensamento. Isso. A vesícula diz que é raiva, né? Muita raiva, ela vai... Tanto é que eu não tenho mais vesícula. Aí, para onde está indo essa raiva agora? Deve ser pro fígado. Cuidado, né? Tem um livro, ele não...
Tem um livro, ele não é espírita, não. Ele chama-se O Corpo que Fala. O Corpo Fala. Acho que é do Pierre Well. O Corpo Fala. O Corpo Fala. Porque o corpo fala. É incrível, né? A gente sente isso, né? Se realmente a gente olhasse e fazer essa leitura aqui, é bem interessante que a gente começa a prestar atenção, né? Como ele vai falar para ele assim: vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e este, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Olha como é muito interessante esse cuidado que a gente acabou falando sobre a questão do corpo, da mente, dos sentimentos, das emoções, porque isso vai afetar, né, o nosso corpo. E quando a Vera fala, né, essa questão de você conversar com suas células, você conversar com o seu corpo, a gente acordar de manhã, olhar para a gente, conversar com a gente. Mesmo assim, estou com o cabelo arrepiado, ou você está bem, ou você está bonita. Quantos de nós realmente acordou hoje, olhou para o espelho e falou, pô, hoje eu estou legal, né? Geralmente a gente vai em busca da coisa que não está legal na gente. Eu, quando faço... Fala, Alberto. No nosso corpo, nós temos um universo de seres, bactérias, todo tipo de bactérias existe no nosso corpo, é normal. Todos nós temos a tuberculose, o vírus da tuberculose, todos nós temos vários universos de unicelulares. De acordo com a tua condição, como você comentou, dá brecha para que um desses seres se manifeste no organismo. Então, você vê que o desajuste mental é que vai abrir espaço para o organismo ficar indefeso contra determinado tipo de ser vivo que está no nosso corpo. Então, a atitude mental, a disciplina do pensamento, a gente viu lá em Voltaire, né? Acho que foi em Voltaire, ou se não, foi, acho que a gente faz tudo, né? Mas não importa. A disciplina mental, os sentimentos, a gente está sempre batendo nessa tecla. É a coisa. A yoga, ela nos dá muitos caminhos para isso. Os exercícios feitos na yoga permitem muito isso, Vera. O controle da mente, a harmonização do nosso ser, porque é necessário isso. É verdade, Alberto. Isso daí é o que ele está... É muito interessante a gente fazer essa leitura de André Luiz, né? E porque a gente vai vendo esse contato, né? Essas orientações dele, né? No caso do médico, do Dr. Henrique Luna, e a gente começa a olhar para a gente algumas coisas que a gente possa ter passado, né? E a gente começa a fazer uma análise diferente, e a gente começa a olhar para nós. Nós precisamos olhar para nós com muito mais amor, com muito mais carinho, né? Não é aquela coisa egoísta, não, mas olhar o corpo nosso mesmo. Às vezes eu olho assim, o meu cabelo, falo, caramba, meu cabelo está ficando branquinho, né? Quer dizer, hoje minha prima mandou uma foto minha, eu era magrinha. Nossa, eu devia ter um manequim 40, mais ou menos. Eu falei, meu Deus, só daqui a 10 reencarnações, né? E com cabelo pretinho, né? Todo cabelo preto, aquela coisa toda. Mas aí eu paro e falo assim, poxa, mas tá bem, eu tô bem, eu tô me sentindo bem, né? Eu paro e falo assim, pô, 65 anos, eu tá mais de meio século, né? Isso é bom. Eu tenho uma foto sua magrinha lá no céu. Já são 20 anos, né? Não fale. Não fale, por favor. Olha só, gente. Me veio agora aqui a memória. Eu
portador de uma doença de origem hematológica, chamada espondilite anquilosante. Né? E essa patologia, ela estava no meu gene. Encarnei fruto de processos de vidas passadas. A justiça de Deus determinou que meu gene tivesse essa predisposição. Em 2009, eu passei por um período de estresse muito acirrado, muito profundo, devido a problemas com trabalho, trabalhava no primeiro turno, segundo e terceiro. Imagina o desgaste. Fora a questão de família, aquilo tudo. Então, foi um período de muito estresse, muito estresse. E aí eu psicossomatizei. Se, de repente, o meu processo de existência fosse diferente, poderia que essa genética não se manifestasse. Se eu tivesse totalmente equilibrado, totalmente harmonizado, como manda o padrão, né, como manda as leis, mas, em função de um período de estresse, psicossomatizei. E surgiu a patologia. Minha foi em 91 que eu tive o período de estresse. Em 94, a patologia surgiu. 3 anos depois, entendeu? Então, tudo está associado a essa questão da harmonia do pensamento, a gente sempre bate nessa a mente, tudo isso é necessário. E que a gente passa por esse processo todo, a gente vê que isso é mais do que necessário, né? Você colocou uma coisa muito interessante, né? Não necessariamente você talvez tivesse que desenvolver, porém, aconteceu. Agora que aconteceu, vai ter que viver com ela, né? Aí é onde a gente começa a trabalhar como que eu vou viver com aquilo que, no fundo, fui eu mesmo que fui buscar. Não é? É como você falou. Porque a gente não diz que o que Deus nos dá é um remédio. Pois é. Como diz Jesus Gonçalves, as chagas redentoras. Pois é, verdade. Né? Verdade. Toda a nossa chaga, toda a nossa dor é um meio que Deus tem de dizer, ó, você está indo pelo caminho errado, você tem que ir pelo outro caminho. Então, vem a dor. Isso. E a dor é a forma que é dada para você se corrigir. Né? Isso mesmo. É aquilo que, né, que está nesse livro, que me deu até vontade, eu já tive esse livro, de ver O Corpo Fala. Então, aquele teu negócio, vai chegar o momento, como chegou o momento, né, nesse caso, o corpo falou assim, ó, não aguento mais, pombo. Aí traz. Aí aquilo que não era para vir, acaba vindo, né? Continuando, deixa eu ver aqui, tá. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Depois de longa pausa em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira-me o coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da existência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior
foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. E é interessante, não é diferente do que fazemos, né? Do que muitas vezes nós fazemos, né? Utilizamos várias máscaras. Às vezes a máscara no trabalho, a máscara na família, a máscara no centro espírita, né? Aliás, não poderia supor noutro tempo que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Quer dizer, estar vivendo é algo muito sério e às vezes a gente acha que não é, né? A gente, maneira de dizer, né? Alguns de nós achamos que não é, isso é besteira, foi uma raiva que deu, mas passou. Mas aquela raiva pode, meses depois, estourar num problema qualquer, né? Conceituar até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas com quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Olha só que interessante, né? Acho que nem a dor no umbral não estava doendo tanto quanto ele saber agora que ele era um suicida inconsciente, né? Talvez, visitado por figuras diabólicas, me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetrava-me fundo o espírito. É aquela coisa, lá o negócio, né? Que vontade de morrer de novo ele, né? Não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha. E chorei, rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz. Pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perder o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito ao meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido. Meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra
nas mesmas condições. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. É um capítulo para a gente ler e reler, porque o que nós até comentamos a nível assim da questão psicossomática, nossa, se a gente fosse parar para comentar esse capítulo, acho que seria uma, duas, três aulas. Porque a gente ia esmiuçar, ia pegar, e aqui uma coisa que ele fala, ele foi auxiliado por intercessão. A mãe dele vai fazer esse pedido. E a Clarencio vai até lá, né? Quer dizer, então, é o que muitas vezes eu já li algumas coisas que dizem assim, que quando a gente desencarna, o sentimento pior que a gente pode encontrar do outro lado é exatamente a vergonha de termos feito o que nós tínhamos que fazer e o que tínhamos que fazer, não fizemos. Né? Isso. Né? E isso é o que balança a gente. Né? Não é fácil, né? No período do umbral, ele tinha dor, mas ele não tinha consciência. Depois desse diálogo com esses dores, aí que caiu a ficha. Com o Henrique, com o enfermeiro, e aí isso. Veio arrependimento, e veio choro, né? Ele viu realmente o quadro todo pintado, ele tomou consciência. Tomou consciência. E aí bateu, né? Aí bateu. É o mesmo, por exemplo, às vezes a gente vai no médico, o médico fala assim, a gente está com, vamos dizer, com uma dor de cabeça, ou tô com... Eu tinha, há muitos anos, eu tinha uma alergia nas costas, que se deixasse, as minhas costas ficava toda ela riscada. E eu sempre achava que era algum bichinho, não sei o quê, papapá, papapá. Aí eu fui no médico, o médico falou, você tem ansiedade? Eu falei, não, imagina. Ele falou, pois isso aí é característica de quem tem ansiedade. E eu tenho transtorno de ansiedade, tanto é que eu faço tratamento, né? Então, e eu tenho, por exemplo, uma coceira na mão, ela não abre, ela não fecha, não acontece nada, ela só coça. E quando eu estou nervosa, eu estou assim. Eu me lembro que o Fábio sempre batia na minha mão para parar, né? Aí eu falei, não, é só uma coceirinha que eu estou sentindo. Aí pingava própolis, pingo não sei o quê. Mas não é. É algo interno do qual eu tenho que começar a me conscientizar e falar assim, olha, você tem realmente esse problema, né? Eu vou a médico, passo remédio, faço isso, a coceirinha na mão continua. Então, é algo que eu tenho que trabalhar e estou trabalhando agora. Voltei para a minha terapia, né? Faço o meu tratamento de transtorno da ansiedade com o psiquiatra, tomo os remédios, tudo direitinho. Quer dizer, assumir uma situação que eu estou vivendo. E quando você começa a assumir isso, melhora, começa a entender isso, né? Começa a olhar para o seu corpo e começa a ver que ele está reclamando, ele tá pedindo help, né? Oh, dá um tempo, espera um pouco. Quer dizer, e essa pandemia, para muitos, deve estar sendo muito difícil, principalmente, não somente em lidar com, vamos dizer, com a família, que seja, mas em lidar consigo mesmo. Né? E isso realmente é o que o capítulo hoje, bastante interessante de André Luiz, ele nos traz para essa reflexão. Estamos chegando no nosso horário, então cada um fala um pouquinho, bem rapidinho, o que achou, tá? Micheline, você gostaria de colocar alguma coisa, Micheline? Oi, eu gostei muito mesmo. Eu estou aqui na cozinha, desculpa aí, tá, gente? Uhum. Gostei muito mesmo do estudo, sabe? Já assisti esse filme, mas preciso estudar bastante, porque sei pouca coisa.
E realmente a gente precisa rever, né, o nosso corpo, né, os nossos sentimentos, né, para que a gente não possa ter, não seja afetado, né, por nossos sentimentos, né, que pelo que eu entendi aí, né, o nosso corpo fala, né, o que a gente está sentindo, né, de raiva, de rancor, né. Isso aí. E eu fiquei pensando muito na minha mãe, né? Apesar de não é bom, né? Ficar pensando, mas eu acabei pensando muito porque ela era uma pessoa que ela tinha úlcera, tinha muitas coisas e realmente é relacionado a sentimento mesmo, né? Eu já sabia, não sabia assim exatamente como, mas eu sabia que tinha relação com o sentimento, né? O sentimento que ela tinha, né? E aí, esse estudo de hoje veio me esclarecer bastante coisa. Muito bom mesmo. Obrigada aí pelo estudo de hoje. Flávia. Oi. Oi, ligou? Oi. Não, Ligou, eu estava ligou. pensando, a gente tá crente que está abafando, vai no centro de segunda a segunda, estuda aqui, estuda ali, mas Verdade. quando desencarna que a gente vê a verdade. É verdade, né? E agora, pior que agora que a gente não precisa nem desencarnar para começar a ver a verdade. Antes, né? Eu não sabia. Agora Não pode mais falar que não não tem sabia. nem como, né? Aparece Vou parar alguma de coisa assim. estudar. Vou estudar mais não. Pois é. Não quero nem tomar conhecimento, mas não vai adiantar, né? André Luiz diz que 3 minutos de doutrina espírita você já está comprometido. Né? E é verdade. A gente vê pelo nosso, como a gente está falando hoje, a questão do próprio corpo mesmo, né? Alguma coisa, tem pessoas que começa queda de cabelo, aí a gente fala assim, é o shampoo, não sei o quê. É nada, é que nem aquele teu negócio. Tive uma azia porque comi uma empada e foi a azeitona que fez mal. Será? Ou será que foi mesmo? Ou a gente estava com aquela mágoa, aquela raiva danada, e que, quer dizer, que acaba atacando o fígado, o estômago, e vai por aí afora, né, Flávia? Sim. Né? Então, não adianta não adianta nem de falar assim, eu não vou mais não. Agora você já sabe. Contamos a notícia para você. Tá certo? Se eu soubesse que era assim, não teria entrado nessa. Bem, gente, obrigada. Nada, querida. Beleza. Em relação a esse negócio aí de eu não sabia, eu tenho até uma. É piada, porque a situação ficou igual uma piada, mas foi verdade mesmo. Eu tinha uma conhecida que ela foi lá na Casa Espírita uma vez. Aí eu fui lá receber, né, teve a palestra, uma palestra até muito boa, foi um domingo, ela apareceu lá, fiquei curiosa, né? Fiquei povo curioso. Aí fui lá na Casa Espírita, aquela coisa toda, palestra muito boa, depois o passe magnético, aquela coisa toda, né? A água fluidificada e tudo. Ela falou assim: nossa, gostei muito disso aqui. Muito boa a palestra, mas tem que estudar muito para entender isso. Eu não, eu vou assistir a missa, é mais fácil. Verdade. Parece piada, né? Mas verdade. Porque o que acontece? A gente se compromete mesmo. Sabe? Você sabe por que eu fico. Porque eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer porque eu tenho medo de passar vergonha de novo. De novo. Porque a gente Falou pensa. tudo. A gente pensa que está com conhecimento, mas o conhecimento é diferente. Do que eu faço. Eu posso conhecer muito, mas fazer fica difícil. É igual a gente vai para análise. A análise vem, está tudo aqui no ponto do nariz. Aí o que eu faço com ela aqui da ponta do meu nariz? Jogo fora, boto na gaveta. Eu já sei que os problemas estão aqui. Como é que eu faço para me livrar deles daqui, da ponta do meu nariz? Esse que é o problema. Saber, a gente sabe. O negócio é a gente
conseguir. Mas o que nos garante, o que nos deixa mais contente, é que o Criador considera até a quirela do milho que você conseguiu carregar. Então, graças a Deus, né? Não precisa nem ser o milho inteiro, pode ser a quirela, o pedacinho que quebrou. Ele considera como uma vitória para você. Porque, às vezes, é mesmo, né? É uma grande vitória. O que a gente conseguir mudar de entendimento, essa coisa da Vera falando do corpo, eu tenho mania de chegar debaixo do chuveiro e ficar assim, obrigado, meu Deus. Porque eu já passei por uns problemas de saúde bravo, né? Então, assim, obrigado, meu Deus, estou sentindo a água quente, eu estou sentindo um sabonete macio, o perfume do sabonete. Obrigada, meu pai, obrigada por esse dia, obrigado por esse banho. Eu tenho essas manias de fazer assim. Agora eu vou fazer assim, obrigado pelo corpinho, que está gordinho, mas está bom. Já tive 47 quilos, mas agora está 73, mas tudo bem, está uma beleza. Que se eu tivesse 45, estava cheio de pelanca, pelo menos... Não está muito pelancudo, tá bom, né? Tá bom. É isso aí. Assim, é verdade, é verdade. É isso verdade. mesmo. Vera. Liga o microfone. Isso aí é porque demora, eu tremo até achar certinho. Isso aí, esse capítulo, é um alerta, né? Para que a gente preste mais atenção. Mas isso é assim, a gente lê, aí pensa, bem, eu preciso me controlar. Ali fala no autodomínio, né? Interessante isso. E às vezes a gente vai batido e repete as coisas. O tempo todo, acabou de estudar. Mas isso aqui precisa fazer parte da nossa vida, da nossa conduta, dos nossos pensamentos. A gente precisa vigiar o tempo todo. Porque senão é melhor voltar para a missa mesmo, que é mais fácil. É verdade. Mas o encarar o outro lado, todos nós vamos encarar. Né? Com certeza. Com missa ou sem missa. Vai chegar do outro lado, vai encarar. Não tem jeito. Célia. Eu vejo isso assim, meio como aquela história da obsessão. Tudo que acontece é obsessor. Tudo que acontece é obsessor. Tem coisas, tem doenças que acontecem na vida da gente que são processos kármicos. Uhum. Independem da vida que você leva. Você pode levar a vida mais certinha possível, se a pessoa... Mas até você dizer assim, meu Deus, essa pessoa é tão boa. Por que aconteceu? Aconteceu isso com ela. É porque aquilo já estava acordado com ela. Uhum. Se não com ela, pelo menos com o mentor dela, já que se ela talvez não tivesse a condição. Aquilo é a parte mais importante dessa encarnação. Uhum. É exatamente esse período difícil que ela vai passar. Uhum. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado. Eu, por exemplo, a doutora diz assim, você não está diabética não, mas se continuar desse jeito, vai ficar. Eu não consigo deixar de fazer bolo toda semana. Eu já disse para minha filha, não vou mais fazer bolo, vou comprar frutas. Isso. Mas não é uma coisa determinante, né? Parece, você falando assim, parece que fica determinado. Está determinado, por exemplo, o Alberto falou uma coisa interessante. Todos nós temos a célula cancerígena, né? Nós temos várias propensões a muitas coisas. Que nós não fomos santos, a gente sabe disso. Mas, conforme a gente vai levando a nossa vida, pode ser mudado e amenizado. De repente, em vez de perder um braço, a gente perde a mão, um dedo, ou em vez de ter uma situação crônica, a gente tem uma diabetes. Sim, mas tem situações que não serão mudadas. Nem pelo seu podem ser amenizadas. Pode ser agravada. Mas... Célia, pode ser agravada? Pode ser agravado, dependendo da sua conduta. Pode ser agravado. Mas, se tiver que acontecer, vai acontecer. Eles não têm essa autorização de alterar o seu projeto encarnatório. Vem no perispírito, né? Está no perispírito o registro da situação em si. A gente fala do perispírito, é modo dizer, agora estou lendo aquele livro, devorando aquele livro, o Perispírito e suas dimensões, a gente vai ver que a memória está no espírito mesmo.
Que, inclusive, você troca de perispírito quando você passa de uma encarnação para outra, de um mundo para outro, você troca, né? Você se reveste com o fluido daquele local, daquele órgão que você está vivendo. Isso. Então, na verdade, está tudo registrado no espírito. Ele só é o meio de transmissão. O perispírito. Não é que a recordação tudo pertence ao espírito, na verdade. É verdade. O perispírito é mais um instrumento, né? Que além do perispírito ainda tem o tal do corpo mental, que é a parte mais fina do perispírito. Que fica entre o espírito e o perispírito. Essa é indestrutível. Mas tem coisas que realmente você escolhe. E não adianta, você vai passar por aquilo, porque aquilo é importante para você. Não é dizer assim, mas isso você pode amenizar ou você pode piorar. Você sabe que aquela situação é importante você passar por ela, porque é para você tirar de vez uma situação que está marcada lá no seu espírito. É que nem o exemplo do Chico com os olhos, lembra? Que Zé Arigó queria operá-lo e ele virou e falou assim, não, eu preciso ficar com essa enfermidade. Quantas vezes Zé Arigó quis operar o próprio Chico, aquele problema que ele tinha em um dos olhos, e ele não operou. Ele falou, eu preciso dessa enfermidade para o meu espírito. Olha só como é, né? E tem uma outra história também de uma pessoa, de uma criatura que serviu muito, ele tinha tendência à hanseníase, e ele conseguiu, pela proceder dele, se livrar da hanseníase. Mas quando já estava no final da vida, ele disse, não, eu preciso da hanseníase. E ele voltou a ter a hanseníase. São situações assim. Mas isso é preciso ser um espírito muito esclarecido. No próprio livro Nosso Lar vai ter, mais lá para frente, quando a gente for capítulos mais adiante, conversas entre André Luiz e outras pessoas da colônia, conversando a respeito de uma reencarnação de um deles, que ele seguirá o conselho dos mentores e virá com problema na perna. E esse problema da perna, para ele, vai ser benéfico, porque ele vai passar por várias situações, né, de restrição, até jocosa, né, porque tem gente que gosta de falar que o outro é manco, né, bullying, né, mas será necessário. Então, no próprio livro a gente tem esse tipo de colocação, sério. Aí, às vezes, você, como o Alberto disse, você pode piorar, você fica com tanta raiva de ter aquela situação, você não entende que você precisa. Aí você se revolta contra aquela situação. A revolta piora a sua situação. A revolta é que estraga tudo. Aí você estraga o estômago, estraga tudo. Em contrapartida, se você tiver uma leveza para suportar aquele problema, um entendimento que vem de dentro. Vem de dentro, porque eu passei leve. Vem de dentro, ninguém me ensinou, não, eu consegui passar leve. Ouvindo coisas, sabe, aceitando as orações de todo mundo, então eu consegui passar leve. Então, para mim, acho que foi rápido, porque foi leve. Em contrapartida, tem gente que de uma unha encravada faz um câncer a vida inteira. Que a unha está encravada. É só isso, entendeu? Qual é o problema? É a unha encravada. Então, a gente não pode dimensionar a dor além da sua própria capacidade de suportá-la. Porque aí fica doentio também, né? Aí você sofre 2 vezes. Porque você criou uma dor inexistente, que não era para passar daquela forma. Não é isso, sério? Alberto, para a gente terminar, a sua Veja colocação. só, gente, nós falamos sobre vários ângulos, né? Eu estava pensando aqui para a gente refletir sobre um ângulo, finalzinho desse capítulo, depois que André Luiz é informado de toda a situação que ele colocou para si mesmo, veio o arrependimento, aquele desespero, o choro dele, ele vendo que realmente tinha se equivocado, e o mentor deu uma palavra para ele, deu um consolo. Então, a gente sabe muito que
a nossa doutrina, né, é o Consolador prometido, porque nos esclarece, consola, e a gente vê que, diante de tudo isso que a gente diz, que precisa se melhorar aqui, que se melhorar, nós estamos fazendo os nossos esforços e, conforme a Tereza comentou, um grãozinho que você coloque a mais nesse processo de melhoramento é uma conquista que vai ser reconhecido no futuro. E a gente tem sempre a divina providência auxiliando. Então, a gente, mesmo consciente de que a gente pode condenar, ficar arrependido disso tudo, mas a gente tem que também saber quem está sendo amparado. Porque, por exemplo, nas nossas, a gente sempre agradece aos benfeitores, né, que, por amor e caridade, zelam por nós. A gente está sempre sendo ajudado. Então, a gente tem que acreditar nessa ajuda, nessa parte que é consoladora, porque a gente sabe de nossos equívocos e estamos no processo de querer melhorar, por isso estamos aqui estudando. Somos conscientes de que muitas coisas estão na ponta do nariz e que precisa a gente saber o rumo que a gente vai dar para essas mazelas morais, para essas imperfeições, mas estamos atentos. E temos que ter essa consciência de que, mesmo que estejamos na doutrina vendo o que é mais difícil de se fazer, do que a missa, mas a gente tem esperança, saber que estamos sozinhos, a divina providência está sempre nos auxiliando, e ter fé, confiança e entrega. Saber que a gente vai continuar lidando com as nossas ciências, mas sempre acreditando que a gente está no caminho do nosso melhoramento. A gente nunca está sozinho. Nas nossas preces que fazemos em casa, nós, quando fazemos até no encerramento as nossas preces, nós temos sempre a companhia de benfeitores que querem o bem, que quer o crescimento, o nosso progresso. Então, a gente tem que olhar por esse ângulo. Deficiências enormes precisam ser resolvidas. É óbvio que a gente precisa tomar o caminho do silêncio interior, do mergulho em si mesmo, ainda mais agora a pandemia nos convocou para esse tipo de movimento. Não é fácil, né? Mas a gente tem que ter esse entendimento. Quando o doutor deu aquela palavra de apoio, de força, né, moral para o André Luiz, aquilo me tocou. Eu digo, poxa, mesmo diante de tudo que o André fez, né, no enredo da história, ele está sendo amparado e nós não estamos sozinhos. A gente tem que ter esse entendimento e confiar. Isso aí. Vamos, então, encerrar, né, o nosso horário. Hoje a gente passou muito mesmo, tá? Célia, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Eu ligo, ele desliga. Então, gente, vamos lá. Vamos agradecer a Deus, primeiro pelas nossas vidas, né? Que Deus nos deu. Pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos encarnados, e dessa vez com um conhecimento, né? Que muitos não têm. E por esse estudo que acabamos de fazer, que vai nos ajudar a entender melhor o que precisamos mudar hoje e daqui para frente, para prepararmos um futuro melhor ao retornarmos nas próximas reencarnações. Que sejamos espíritos menos imperfeitos para um futuro melhor. Que as dificuldades que hoje enfrentamos, com certeza, estão nos desígnios do Senhor, da finalidade para que estamos passando por elas. E que não nos esquecemos que nossa evolução sempre vai passar pelo olhar que nós temos para com o próximo. Que a paz do Senhor nos envolva para que possamos fazer as modificações necessárias para aspirarmos dias melhores. E que a misericórdia do Senhor alcance todos aqueles que retornaram e aqueles que estão lutando por suas vidas nesse plano diante dessa pandemia. E pedir ao Senhor que acalente aqueles que sofrem pela separação,
pela perda dos seus entes, pela perda dos seus sustentos, que eles possam não perder a fé, a esperança no amanhã. Porque tudo isso vai passar e, se Deus quiser, essa harmonia vai retornar. Graças a Deus.